Hoje, então, eu vou apresentar sobre a semioticista Lúcia Santaella. Lúcia Santaella nasceu em Catanduva, no interior de São Paulo, e ela tem graduação em letras, em português e inglês pela PUC de São Paulo, doutorado em teoria literária pela mesma faculdade. Ela fez pós-doutorado na Indiana University, nos Estados Unidos, e na Gesamtschule Kassel, na Alemanha. Então, hoje em dia, ela é professora titular da PUC São Paulo, no doutorado de Teoria Literária, e ela tem livre docência em Ciências da Comunicação na ECA USP. Seus principais conceitos conta com interesse em pesquisas que incluem a semiótica cognitiva, que é o principal campo de trabalho dela, que são com fundamentos biocognitivos da comunicação, e computacional e estéticas tecnológicas, com incursões na área de games, relações entre o verbal, o visual e o sonoro na multimídia, que é o principal ponto que ela vem trazendo em seus livros, e conta também com a redação e leitura na universidade, novas tecnologias e novas gramáticas da sonoridade. Em seus trabalhos, ela tenta, de todas as formas, fazer essa comparação dessas três matrizes, né, do verbal, visual e sonoro, tanto na multimídia, tanto em outros campos, e traz, né, junto a semiótica, né, com seus signos e seus significados e suas mensagens. E por isso ela se tornou tão famosa nesse meio. Então, suas principais obras, eu peguei algumas obras que eu achei interessante, que é praticamente uma das mais importantes, né? Então, as principais obras delas são O que é Semiótica, de 1983, Cultura das Mídias, de 1992, A Assinatura das Coisas, Peirce e a Literatura, de 1992, A Teoria Geral dos Signos, Semiose e Autogeração, de 1995, Imagem, Cognição, Semiótica, Mídia, de 1998, Semiótica Aplicada, de 2002, O Método Anticartesiano, de C.S. Peirce, de 2004, Mapa do Jogo, a Diversidade Cultural dos Games, de 2009, Redes Sociais Digitais, a Cognição do Twitter, 2010, Leitura de Imagens, 2012. Alguns desses livros ela fez em colaboração com outros escritores, outros pesquisadores, e a maioria gira em torno da semiótica, né, que é o principal campo de trabalho dela. Eu peguei duas obras dela para ir mais a fundo, pois ela tem tantos livros, tantas pesquisas, que eu peguei uma que eu acho que é a principal e uma que faz parte do nosso curso, que é sobre games. Então, a cultura da mídia é dividida em 14 capítulos e explica parte da pesquisa dela nessa área e a preocupação dela em relação à cultura das mídias e sua evolução até os dias de hoje. Lembrando que esse livro é de 1992, então já se passaram quase 30 anos e então ela fala um pouco mais sobre a ligação das artes visuais, e sendo que uma de suas hipóteses em que se norteou é que o artista sabe das mutações socioculturais sem saber que ele sabe. Então a Lúcia ela falou também nesse livro que as novas tecnologias da informação e da comunicação tá mudando toda a cultura em geral, sendo que naquela época não tinha nem sido difundido ainda a World Wide Web, não existia internet. Então, mesmo assim, ela já estava dizendo que iria mudar toda a cultura. Então, mesmo responsáveis pelo crescimento das linguagens, os meios são meios. Achar que as mediações sociais vêm das mídias é equívoco. Então, cada meio traz um ciclo cultural próprio. E também ela fala que uma era não some quando outra surge. A nova se integra na anterior com reajustes. Por exemplo, a era do videogame, até a própria era da internet agora. Então tudo se difunde em uma
com a outra e acaba tendo até hoje, por exemplo, a era do videogame, com a era da internet, as duas se difundiram e até hoje continuam sendo um sucesso e o pessoal continua ganhando dinheiro e essa cultura acaba mudando muita coisa na nossa sociedade, principalmente, né, nos jovens e até nos próprios adultos e assim por diante. Então, como foi explicado também anteriormente nessa parte da matéria, para compreender a cybercultura é necessário o reconhecimento da cultura das mídias. E da cultura de massa, passando pela cultura das mídias, chegamos à cybercultura. Ela fala bastante sobre o hibridismo midiático nesse livro, e tanto que a fusão, por causa da fusão das mídias, né? Tanto que videocassetes, Walkman, TV a cabo, né? Começaram tudo a se hibridizar conforme a tecnologia foi se adequando, foi avançando. Então ela também fala que a cultura das mídias é a cultura do disponível e a cybercultura a do acesso. Ela também fala que a informação virou meio que uma moeda, porque ela passou a ser essencial. Hoje em dia, tudo que é informação e coisas às vezes acaba sendo muito importante na hora de trocas. Por isso que a cybercultura ela é conhecida como a cultura do acesso. Ela fala também nesse livro sobre o homem e a máquina. Por exemplo, o próprio computador, que naquela época, imagina, não tinha nem a internet e já consideravam as máquinas super inteligentes. Então ela conta nesse livro que as máquinas estão sendo cada vez mais inteligentes e que cada vez mais vão ficar parecidas com o ser humano. Então o próximo livro, né, que eu peguei para dar uma estudada foi o mapa do jogo, a diversidade cultural dos games. Lúcia e mais uma outra pesquisadora juntaram artigos e colocaram nesse livro, meio que para fazer uma comparação entre opiniões de diversos pesquisadores e escritores. E tanto, né, tem os artigos da própria Lúcia Santaella dentro desse livro. Então, o livro se organiza em 5 temas de estudo: games, emergência de um campo teórico, games e construção de linguagem, games e estética, games e mediações culturais e games e educação. Então, com esses temas, ela pegou várias questões, como o conceito de jogo e as definições do termo colocadas por estudiosos da área, sendo que a gente sabe que conceito de jogo não é uma coisa muito fácil para se definir. Então, outros assuntos, né, que ela colocou nesse livro: o jogo como um elemento lúdico intrínseco à sociedade e à sua cultura. A Lúcia fala como a semiótica funciona nos games, seus signos e mensagens, e a produção de games e o mercado e o que isso influenciou. Apresentou também os tópicos da estética, explicando o que é uma game art. Também demonstrou as características que os jogos computacionais detêm para serem consideradas obras de arte, a importância dos jogos de computador nos dias atuais e a sua influência sobre o cinema e a cultura, e também falou sobre a narrativa e a interação com os jogadores. O vídeo que eu peguei para explicar mais sobre ela foi o vídeo Linguagem, Pensamento, Mídias, Hibridismo e Educação. Foi uma entrevista que ela deu para alguns alunos. Então, sabemos, né, que a Lúcia Santaella tem suas teorias, principalmente inspiradas pelo semioticista Charles Peirce. Com essa influência, ela acabou desenvolvendo as teorias da semiótica para a linguagem visual e sonora. Ela, então, com isso, no desenvolver dos anos e com o surgimento das hipermídias, ela criou uma teoria da linguagem das redes, e que, para ela, são séries na comunicação e na mensagem. Então, o pensamento se origina de 3 matrizes: visual, sonora e verbal, como eu tinha comentado anteriormente. A mente do ser humano é híbrida, e anteriormente eu também tinha falado sobre o hibridismo. Então, quando a rede explodiu, convergiu tudo essas mídias para o computador.